Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Com esse, começamos uma nova série, A Mediunidade com Jesus no século XXI, onde estudaremos a mediunidade com orientação espírita, na obra de Allan Kardec, e nesse vídeo estaremos fazendo um apanhado, um histórico a respeito da mediunidade, a fim de comentarmos um trecho de O Livro dos Médiuns, que Allan Kardec, de forma magistral, defende a ideia, e é fato, que a mediunidade não surgiu com o Espiritismo. A mediunidade ela está presente em todas as culturas e em todas as épocas da humanidade. E esse é o objetivo do nosso vídeo, mostrar que Allan Kardec, ao expor esse fato, tem muita razão e com magistral inteligência, ele delimitou muito bem qual a posição que a doutrina espírita adota em relação à mediunidade. Hoje veremos esse histórico, mas para começarmos a sentir o pensamento de Allan Kardec à luz do Espírito da Verdade a respeito da mediunidade com orientação espírita, eu vou salientar aqui, enfatizar um trecho de O Livro dos Médiuns. Vejamos. Essa crença, a mediunidade, tem a seu favor a adesão de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia generalizar-se tanto, nem sobreviver ao tempo, se não se apoiasse em alguma coisa. Pois bem, Allan Kardec então defende a ideia de que a mediunidade ela é de todas as épocas, em todas as culturas ela estava presente. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz uma coisa muito interessante. A partir do momento que nós chegamos à condição de espírito, ou seja, desenvolvemos o pensamento contínuo, o sono teve uma nova função para a nossa evolução. Ele era uma espécie de libertação temporária através do desdobramento do perispírito, porque como espíritas estudamos que quando dormimos, saímos do nosso corpo físico com determinada intensidade para determinada tarefa ou distração, não importa, não vamos abordar isso aqui agora, mas nós saímos do corpo físico e temos as nossas experiências no mundo espiritual. E é justamente essa a tese que o espírito André Luiz defende, que o tipo mais rudimentar de mediunidade ele começou então com o fenômeno anímico de desdobramento. E a partir do momento que fomos criando determinado grau de consciência de nós mesmos, fomos desenvolvendo a intuição, e a intuição aliada a esse fenômeno durante o sono, o desdobramento, ele foi então galgando os primeiros níveis de mediunidade para o ser humano. E aí vieram outros tipos de fenômenos esses que ficaram registrados em todas as culturas antigas, ou melhor, inclusive em culturas pré-históricas. Vários estudiosos do século XIX, dentre eles eu saliento três: Andrew Lang, Max Friedman, Herbert Spencer e também Emile Durkheim, ou melhor, 4 pesquisadores, eles disseram e afirmaram, e isso é muito importante porque não é uma tese espírita, é uma tese científica, que em todas as culturas antigas e pré-históricas que eles estudaram, o contato do ser humano com os espíritos estava presente. Ou seja, não há exceções. Em todas as culturas há a presença da existência do espírito. E, por consequência, também da comunicabilidade. Ernesto Bozano escreve um livro muito interessante chamado Os Povos Primitivos e as Manifestações Supranormais, onde ele mostra que fenômenos mediúnicos aconteciam nas tribos mais primitivas, nos povos mais primitivos do planeta. E aí começou-se a desenvolver
uma noção de magia que se contrapõe, ou se complementa, melhor dizendo, a noção de religião. Então, qual seria, o que seria a magia? O espírito Joseph Gleber, no livro Medicina da Alma, ele tem uma tese muito interessante. Ele desmistifica qualquer conceito de magia, dizendo que ela é apenas a capacidade de manipularmos essa substância primordial que nós espíritas chamamos de fluido cósmico universal. Outros povos chamaram de mana, orenda, okema, ki, ka, não importa o nome que se dê, mas era uma substância primordial que era a base de toda a manipulação mágica nessas civilizações do passado. E diga-se de passagem, nós temos que, quando estudamos essas civilizações, o fenômeno mediúnico nessas épocas, nós temos que olhar com os olhos daquela época e não com os olhos da nossa sociedade atual, porque senão incorreremos em fanatismo, incorreremos em intolerância. Porque uma coisa é a orientação espírita, outra coisa era a mentalidade que esses povos tinham na época, o que não deixa de salientar que o fenômeno era verdadeiro. Então, através desse conceito de magia como manipulação do fluido cósmico universal ou da energia amorfa fundamental, não importa como se chame, nasceram as primeiras noções rudimentares de contato com o mundo espiritual. Só que a magia, ela tem uma posição ativa a respeito do mundo espiritual, a respeito das divindades, dos deuses, dos espíritos, não importa. Ou seja, ela é voltada para a unidade, ela é de uma pessoa para o todo. Ao passo que a religião ficou-se convencionado que ela tem uma posição mais passiva, ou seja, de submissão à vontade divina. Mas nós vemos em todas as religiões, inclusive as que permanecem até hoje no planeta, elementos de magia herdados dessas crenças do passado longínquo. Ainda vemos muitos elementos mágicos, inclusive no cristianismo dogmático, o catolicismo e as igrejas reformadas, que são herdados diretamente desses mitos dos povos antigos, ou dos povos pré-históricos também. Então, a partir desse momento que nós adquirimos essa noção, nós podemos caminhar para o que chamamos de conceito de xamanismo, que o xamanismo, ele não é uma religião específica, ele não está circunscrito, como se pensa, apenas aos povos indígenas, americanos ou norte-americanos, não. Ele é todo um conjunto de crenças baseadas em curandeirismo, em manipulação de energia, em desdobramento do corpo perispiritual e etc., com vistas a várias funções espirituais. Então, o xamanismo, ele na verdade não é uma religião. O xamanismo é um conjunto de práticas inserido em várias culturas, tanto ocidentais quanto orientais, e que tem como motivação a manipulação dessa energia, ou desse fluido substancial que nós chamamos de fluido cósmico universal. E o xamanismo, diga-se de passagem, ele também está presente em todas as culturas, principalmente nas antigas. Essas práticas xamânicas, elas remontam a épocas muito recuadas da humanidade. Então, em relação ao assunto xamanismo, eu vou ler um trecho aqui de uma obra fantástica do Dr. Mircea Eliade, um dos maiores pesquisadores no assunto, e ele faz uma afirmação muito interessante que vai ao encontro de tudo aquilo que nós estamos falando a respeito da mediunidade. Vale-se notar que ele não teve nenhum contato com doutrina espírita, pelo menos que saibamos, e nunca deixou isso transparecer na obra dele. Portanto, é uma obra científica, é uma obra de um pesquisador que dedicou várias décadas de sua vida à pesquisa dessas culturas antigas. Vamos ver. Foi graças à sua capacidade de viajar pelos mundos sobrenaturais e de ver os seres sobre-humanos, deuses e demônios,
e os espíritos dos mortos, que o xamã pôde contribuir de maneira decisiva para o conhecimento da morte. Ou seja, a mediunidade é o fenômeno de desdobramento e o contato dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados que nos fornece uma melhor visão sobre o que seja o fenômeno da morte, que nós espíritas depois vamos chamar de desencarnação. Ou seja, uma coisa é a morte, é o fenômeno de deperecimento do corpo físico pelo esgotamento dos órgãos, e outra coisa é a desencarnação, é o fenômeno pelo qual o espírito se desprende gradativamente do corpo físico, até voltar totalmente para o mundo espiritual. Então nós vamos ver que Mircea Eliade, ele dá uma importância muito grande a essa questão do desdobramento para o conhecimento do que seja o mundo espiritual. Então nós vemos que desde a pré-história do ser humano, passando pela Idade Antiga, nós temos indícios em todas as culturas desse fenômeno que nós chamamos de mediúnico, à luz da doutrina espírita. Mas foi só na pré-história que isso aconteceu? Não. Se nós alçarmos os nossos olhos para a antiga Suméria, por exemplo, os povos da Mesopotâmia, ou até mesmo depois nos povos babilônicos e etc., naquela área ali, nós vamos ver que eles tinham uma visão também de mortalidade muito bem definida, só que uma visão muito pessimista, porque para eles o reino de Nergal, o reino dos mortos, como queiram, ele era apenas formado de sombras, não havia nenhum tipo de perspectiva de melhora. Então eles tinham que ter muitos rituais de exorcismo. O exorcismo não nasceu com a Igreja Católica, ele é uma crença herdada lá dos povos sumérios. Então eles tinham que ter muitos rituais de exorcismo para aplacar a ira dos demônios, como eles chamavam naquela época, que nós sabemos que são espíritos de classes mais baixas, classes evolutivas mais baixas. Então os mesopotâmicos, eles criam diretamente que os espíritos poderiam interferir na vida dos encarnados, só que interferir de uma forma ruim. Era a visão que eles tinham na época. Na cultura egípcia, existe um mito muito interessante, que é o mito de Horus. Trocando em miúdos, sintetizando bastante, seria: depois um pouco da criação do universo, numa batalha entre Horus e Sete, Sete teria arrancado o olho esquerdo de Horus, e esse olho representava o abstrato, e no lugar desse olho foi posto um amuleto e uma serpente na cabeça de Horus, a fim de que ele pudesse voltar a enxergar novamente. E esse olho esquerdo representava o abstrato, o espiritual, e o olho direito, o material. Então, alguns estudiosos, isso é apenas uma informação teórica, eles acreditam que o olho de Horus é a glândula pineal. Se realmente essa tese, inclusive do espírito André Luiz, através de Chico Xavier, estiver certa, que a glândula pineal é uma espécie de transformador de energia vinda do mundo espiritual para o corpo físico, a fim de que o fenômeno mediúnico possa acontecer, então essa teoria seria que o olho de Horus nada mais é do que a glândula pineal, fazendo essa transposição ou essa transformação de energia, a fim de que o fenômeno mediúnico possa acontecer. Pulando do Antigo Egito para o povo judeu, na época de Moisés, nós vemos lá os 10 mandamentos. Alguns acreditam que os 10 mandamentos foram escritos durante vários séculos, principalmente no domínio persa, quando Esdras foi convidado ou foi forçado pelo rei a fazer uma tradução dos antigos documentos judeus para a língua persa e etc. Alguns acreditam que esses 10 mandamentos não surgiram de uma hora para outra, mas em si realmente foi um ditado mediúnico
não importa se através da psicografia ou da escrita direta, que é um fenômeno de efeito físico, isso para nós nesse momento não vai importar, mas o fato é que é uma proposta diferente da que se tinha até então. Eram mandamentos feitos em sua maioria em negativas, mas era uma proposta nova de respeito ao ser humano, era um avanço, portanto, com certeza, uma mensagem vinda de dimensões mais adiantadas no mundo espiritual e recebida por um homem capaz que era Moisés. Vem essa antiga lenda de que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. Na verdade, não se tem apoio nem bíblico a respeito disso, porque se formos alçar os nossos olhos ao episódio de Eudade e Medade, que eram anciãos de Moisés, portanto também profetizavam naquela época, nós vamos ver que Moisés não proibia a mediunidade, ele apenas a regularizava para que ela não se transformasse numa prática banal. E é justamente isso que o Espiritismo faz na nossa época atual. Vamos ver então do que se trata esse episódio de Eudade e Medade. Esses dois anciãos estavam profetizando fora da tenda e alguém foi lá dizer para Moisés, algum fofoqueiro foi dizer para Moisés que eles estavam profetizando fora de hora e fora do local que era estipulado para tal. E Moisés, que devia ter uma sensibilidade mediúnica muito grande, ele disse: quem dera que todos pudessem profetizar em Israel, ou seja, quem dera que a mediunidade pudesse ser algo generalizado e voltado para o bem, porque com certeza ele conhecia o bom caráter daqueles dois anciãos e sabia que eles deveriam estar vertendo alguma mensagem útil para aquele povo da época. Um outro ponto muito fragante no povo judeu é quando lá no livro de Samuel, no capítulo 9, do versículo 9, há um sinônimo muito grande ali entre o vidente, que era uma palavra antiga para médium, e o profeta. Então Samuel põe na mesma classe, ou seja, põe como sinônimos o vidente antigo e o profeta, que naquela época era o médium na sociedade. Então o que se chamava de vidente antigamente, hoje em dia, ou seja, naquela época de Samuel, chamava-se de profeta. Aliás, como o próprio Kardec enfatiza no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o profeta não era somente aquele que fazia previsões acerca do futuro, mas aquele que tinha qualquer dom acima da média em relação à sensibilidade mediúnica. Sobretudo, muitos profetas usaram a mediunidade, a sua sensibilidade, a sua intuição para promover grandes reformas sociais no povo judeu. A história bíblica, ou melhor, os relatos bíblicos provam o que eu estou dizendo. Passando então do povo judeu, agora para o povo grego, nós vamos ver os oráculos e as pitonisas. Oráculo era uma resposta a uma questão individual, e a pitonisa era sacerdote do templo, principalmente do templo de Apolo, instrumento pela qual vinha aquela resposta. É muito famoso o oráculo de Delfos, na antiga cidade de Delfos, na Grécia, onde a pitonisa, ela, quando convocada, quando solicitada por alguém, a história é muito interessante, que saíam vapores da caverna e ela entrava em transe e dava uma resposta geralmente enigmática. O próprio Platão nos remete ao daimon ou daimon de Sócrates. Eu vou deixar aqui a transliteração da palavra daimon ou daimon aqui embaixo no vídeo, para vocês verem que na verdade ela significa um gênio, um espírito. Depois é que essa palavra foi sendo corrompida e transformada num ser ruim, um demônio. Esse daimon era quem intuía Sócrates nas principais atividades dele. O próprio Platão faz relatos em que Sócrates dizia que o seu daimon o inspirava para determinado tipo de coisa. Na obra Fedro,
o próprio Platão dizia que haviam 3 tipos de delírio: o delírio profético, o delírio poético, né? E o delírio filosófico, por assim dizer. Então, cada um desses tipos de delírio, que na verdade eram êxtases, tipos de transe mediúnico, fazia com que o espírito encarnado entrasse num novo nível de consciência a fim de receber essas intuições vindas do mundo espiritual. Isso relatado nas próprias obras de Platão. Nos reportando agora para a Roma Antiga, nós vamos ver o Númina, que eram espécies, né, de energia que não tinham forma ou sexo definido, era mais ou menos comparado ao culto de orixás. E vamos ver também os penates, que eram os deuses dos lares, que eram responsáveis para cuidar de cada família, da despensa de cada família, e eram postas para eles várias oferendas durante determinadas ocasiões especiais. Então Roma tinha um culto muito doméstico da mediunidade, né? Inclusive vários fenômenos mediúnicos são relatados em lares romanos daquela época. Indo de Roma para os povos celtas, nós vamos ver que existiam 5 classes de druidas, que eram espécies de sacerdotes no povo celta. Dentre dessas 5, nós vamos nos prender a 2, que era o druida, uma espécie de druida curandeiro, que era uma espécie de médico das tribos, dos clãs, e ele manipulava de forma xamânica, como nós já vimos no item anterior, as energias capazes de transformar as células doentes do ser humano. Então, eram druidas responsáveis pela parte médica das aldeias, geralmente usando inclusive conhecimentos e o fenômeno mediúnico para realizar tais curas. E nós temos o druida, que era responsável pela legislação do povo celta. E ele tinha essa tal atribuição porque ele entrava em níveis de consciências, nível de consciência maior. Inclusive, ele era responsável por entrar em contato com o próprio cosmos. Eles eram homens muito sábios, né? Segundo informações no livro Obras Póstumas, Kardec teria sido um druida. Inclusive, o nome Allan Kardec era o nome que esse espírito possuía quando então encarnado num desses clãs celtas do passado. Indo da civilização celta agora para o Novo Testamento, nós vamos ver a transfiguração do Tabor. Jesus pegou 3 de seus apóstolos, subiu o monte e se transfigurou, tomou uma nova forma, e ao lado dele surgiram Elias e Moisés. Não importa que essa passagem tenha um tom teórico ou simbólico, simbolizando a união entre a primeira e a segunda revelação e o intermédio dela feito pelo profeta Elias, que na teoria teria se reencarnado como João Batista, o precursor de Jesus. Mas na hipótese de interpretarmos como sendo um fenômeno mediúnico, os 3 apóstolos foram com Jesus e eles estavam como numa espécie de torpor. Será que esses 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, eles exalavam ectoplasma a fim de que o fenômeno de materialização pudesse acontecer? E a coisa era tão objetiva que eles pediram até se poderiam armar uma tenda para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus, né? E Jesus então diz que não, porque ele sabia que o fenômeno se desfaria daqui a pouco tempo. Então, a meu ver, é um grande exemplo de fenômeno mediúnico de efeito físico no Novo Testamento. Nós temos a aparição de Maria Madalena, a aparição de Jesus a Maria Madalena também, quando Maria via 2 anjos ou 2 espíritos de uma evolução maior no túmulo de Jesus, e depois alguém chegou nesse túmulo e chamou Maria. Ela pensou que era o jardineiro. Quando ela levanta a cabeça, ela viu que era Jesus que voltava do mundo espiritual para dar o testemunho da ressurreição ou da imortalidade da alma para ela.
Nós temos, por exemplo, nas epístolas, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, uma metodologia muito bem delimitada de reunião mediúnica, né? Muito bem objetivada pelo apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui um trecho dessa epístola para mostrar como a mediunidade era algo recorrente no cristianismo primitivo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Paulo dizia que a mediunidade é um fenômeno só, mas que se ramifica. Ele tem várias modalidades, como nós vamos estudar ao longo desses encontros sobre mediunidade. Paulo, então, antecipou em vários séculos a questão da reunião mediúnica no século XIX, quando Allan Kardec, então, começou a impor, ou melhor, a propor uma nova metodologia para a prática mediúnica. Então, caminhando mais para a época recente, nós temos o profeta Maomé, como é chamado. Ele, como se sabe, para trazer o Alcorão a lume, ele ia para uma caverna e recebia informações do anjo Gabriel, que na verdade era um espírito. Maomé, claro, era analfabeto, pedia para alguém escrever depois as experiências que ele passou por ela, geralmente, ou melhor, provavelmente poderia ser através do fenômeno de desdobramento. Ele saía do corpo, entrava em contato com esse espírito e quando voltava contava a sua experiência. E nos hadith, que eram espécies de comentários sobre a vida de Maomé, fala que em várias vezes após a morte ele voltou em sonhos para orientar os fiéis islâmicos para que tomassem determinados destinos, principalmente os líderes do islamismo na época, para que tomassem determinados rumos. Ou seja, o próprio espírito de Maomé, já desencarnado, estava orientando os fiéis islâmicos, principalmente os líderes, para que tomassem determinados rumos para a divulgação do Islã. Indo agora um pouco mais à frente, nós vamos ver a figura de Francisco de Assis, que num determinado momento de oração na igreja de São Damiano, ou Damião, ele ouve 3 vezes uma voz que lhe pede: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele não entende de pronto e vai e vende todos os bens da loja do pai dele para poder reconstruir aquela igreja e tal, e arruma uma confusão danada com aquilo, mas com o passar do tempo ele vai ver que aquele chamado era reconstrução moral e ética da Igreja Católica, era toda uma nova revelação de resgate da simplicidade que Jesus deixou, que tinha sido perdida até então. Nós vamos ver mais à frente com Joana d'Arc, aquelas vozes de Santa Margarida e outros santos que a orientavam, a consolavam diante daquele sofrimento pelo qual ela estava passando e ainda passaria muito mais, ao ponto até de, segundo relatos dela própria, no livro A Vida de Joana d'Arc, editada por ela mesma, pela médium Hermance de Faux, dizer que no momento da morte, quando ela era queimada na fogueira, ela não sentiu as labaredas de fogo, porque já não precisava mais passar por aquele tipo de expiação, né? E provavelmente foi recebida
por grandes luminares da espiritualidade. Há alguns até que dizem que Joana foi um grande marco para que a França pudesse consolidar a sua sociedade a fim de receber toda a mensagem da doutrina espírita no século XIX. E, por fim, para terminarmos essa primeira parte do histórico do nosso vídeo, nós vamos falar um pouco sobre René Descartes. Em novembro de 1619, ele teve 3 sonhos com alguém que ele chamava ser o Espírito da Verdade. E, através desses 3 sonhos, ele começou a revelar todo o seu discurso do método, né? Discurso que, de certa forma, viria revolucionar todo o pensamento científico, e muitos elementos do discurso do método ainda são usados até hoje em alguns princípios científicos e de discurso, etc. Então nós vemos que o mundo espiritual exerce, independente da cultura, independente de ser homem ou mulher, independente da idade, independente da época, exerce uma influência muito grande sobre o mundo espiritual. Isso tudo com motivação de evolução. Na segunda parte do nosso vídeo, nós vamos gravar numa outra oportunidade, nós vamos ver então a mediunidade de forma mais recente. Nós vamos ver, passando por Emanuel Swedenborg, vamos ver todos aqueles fenômenos que desembocaram em Hydesville em 1848, até chegarmos à mediunidade com orientação espírita propriamente dita, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, dê o seu like, inscrevam-se em nosso canal, ajudem o nosso canal a crescer, porque se você se inscrever, se você curtir, se você comentar, o nosso canal fica em evidência e a gente pode divulgar de uma forma mais ampla. Se você já é inscrito, aperte o sininho ao lado do botão de inscrição para receber notícias de novos vídeos. Eu espero ter ajudado na compreensão da preciosidade que é esse fenômeno mediúnico, à luz da história, e que todos tenham uma excelente semana, muita paz e muita saúde.